Oi, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Adriana Gangin e hoje eu vou falar sobre um tema bem polêmico, que é o autoconhecimento. Bom, o autoconhecimento, ele vai além de você entender se você gosta mais de chocolate branco ou preto, ou se você tem percebido que tem uma crença de rejeição ou um padrão de comportamento que você percebeu parecido com a tua família. Vai muito além disso. O autoconhecimento, ele é uma compreensão muito mais profunda, né? E é uma forma consistente de você entender sobre você. É onde a gente aborda temas do lado emocional, do nosso lado mental, do nosso campo físico e do nosso lado espiritual. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que a mente cria as nossas emoções. E se isso daqui estiver alinhado, gera-se uma ação. Agora, se a mente com medo dá um sentimento, uma emoção de medo, então existe uma não ação, que não deixa de ser uma ação. E o outro ponto para a gente abordar é que antes de nós sermos seres, fisicamente falando, somos seres espirituais. Então, o primeiro passo disso aqui tudo é: eu não estou indo em busca de me tornar um ser espiritual. Eu já sou um ser espiritual que está vivendo uma experiência aqui na Terra. E esse processo de autoconhecimento, ele é continuado, ou seja, ele vai além. Toda vez que você busca sobre você, você começa a compreender um pouquinho mais. E aí tem aquela famosa frase, né? Eu sei que nada sei. Ela encaixa perfeitamente para quem está nessa busca do autoconhecimento. Porque quando você acha que você encontrou quase o final da linha, já me entendi nesse ponto aqui, no relacionamento, né? Aí vem, você percebe que existe um buraco muito mais profundo. Então, esse processo contínuo de reflexão e até também de uma exploração interna, ou seja, eu tenho que começar a perceber os meus pensamentos. Eu tenho que começar a perceber quais são as minhas emoções, as minhas atitudes. E visando sempre entender de uma forma muito clara quem somos nós, né? E nós que eu falo é quem é você. A busca do autoconhecimento é sempre para você entender quem sou eu, afinal. Entender as tuas motivações, entender os teus valores, porque nós fomos criados de formas diferentes e nós tivemos valores baseados na estrutura familiar. Agora, será que o valor que me foi dado é realmente um valor que eu quero continuar vivendo na minha vida? Não sei, eu tenho que entender esses valores, mas de uma forma sempre muito verdadeira. Entender quais são as minhas habilidades, compreender as minhas limitações, os meus padrões de comportamento, o modo como eu reajo no mundo e, de certa forma, como o mundo reage comigo. Esse processo, essa busca, ou seja, também vai dando para você vários insights através das suas emoções, através de pessoas que trazem para você, através dos teus pensamentos e também das tuas ações. Outra coisa que eu gostaria aqui que a gente abordasse, como eu falei antes, pensamento gera ação, certo? Só que essa ação, ela nem sempre é algo que você realmente gostaria de estar fazendo na sua vida. Por isso que as emoções, elas têm que ser a mais verdadeiras possível. Por isso que o pensamento baseado em crenças limitantes, ela nunca vai gerar uma emoção positiva, né? Porque se o meu pensamento me limita, a minha emoção também me limita e a minha atitude não acontece. Então, por isso que autoconhecimento, ele vai muito além, entendeu? De você fazer uma escolha A ou B. Ela é mergulhar dentro de você para que você perceba esses teus reais desejos, né? Entender os teus propósitos de vida. O autoconhecimento também está associado a uma consciência de como que a gente reage no mundo e nas pessoas ao nosso redor e como a gente impacta as outras pessoas. Porque baseado nesses valores, nessas habilidades, nas nossas limitações, crenças, padrões de comportamento, a gente reage e interage com as pessoas. Então existe ali uma correlação com o outro de uma forma muito profunda. Vamos supor que existe uma pessoa do meu lado que ela me ofende de alguma forma. E se eu não souber lidar e eu tenho uma reatividade, uma reação negativa, sei lá, eu bato nessa pessoa, eu estou impactando duas vidas, certo?
Então, entende-se que o autoconhecimento, ele é um mergulho em você. Só que é um mergulho em como você reage no teu entorno. Existe até uma frase, né, de que quando a pessoa te ofende, isso mais fala sobre ela do que sobre você. E isso é muito verdade. Porque aquela pessoa, quando ela machuca a gente, quando ela ofende, agride, seja em palavras, ela está muito ferida dentro dela, a ponto disso ser externalizado. Lembra que aqui gera isso daqui, gera uma ação? É o tempo todo, pessoal, o tempo todo. Estejam atentos o tempo todo. Aqui, enquanto eu estou falando com vocês, vocês estão lá viajando na maionese ou estão aqui realmente comigo, prestando atenção? É o tempo todo. Mente, emoção, ação, certo? E não existe apenas uma busca de você fazer o teu autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vem de diversas áreas. Eu já participei de roda de mulheres, já participei de rapé, já participei de ayahuasca, já fui em umbanda, em centro espírita. E isso não significa que, deixei de lado porque eu não gostei. Não, são passos, são processos que a gente vai dando. Opa, isso daqui é o que eu estou precisando nesse momento. Peguei o que eu precisava, compreendi o que eu precisava, foi experimentar, surgiu a vontade, surgiu um desejo dentro de mim de ir lá, até que você veio achar o teu caminho. Então, o que eu sempre gosto de falar, né? Todas essas terapias, que a gente pode falar sobre religiões também, elas falam sobre uma coisa só. É sobre a busca do eu e a interação do eu com o divino. É só isso. Só que diversas formas falando a mesma coisa. A gente tem que entender por que isso acontece. Existem várias personalidades, certo? Eu tenho uma personalidade, minha mãe tem outra, minha tia, minha amiga, a pessoa que eu nem conheço que está aí do outro lado da tela tem outro tipo de personalidade. As diversas terapias que a gente tem hoje é para encaixar com essas diversas tipos de personalidade que nós temos. Então, por isso eu não posso falar Gestalt é o certo, Vedanta é o certo, constelação é a verdadeira. Não tem, não tem. Existe o que a pessoa precisa passar naquele momento. Por isso que, né, eu sou estudante de Vedanta. Quando eu vou falar alguma coisa durante as nossas aulas, eu falo, olha, pega o que realmente cabe para você e vou compartilhar. Mas é claro, eu vou compartilhar o que eu estudo. Então, esse movimento que a gente faz nos diversos movimentos da vida, através de terapia, seja qual for, através de uma introspecção, ou seja, de um momento em que você está ali refletindo sobre a sua vida, em um momento em que você está fazendo a tua meditação, que é extremamente importante. Para mim, a meditação é o principal ponto mais valioso que a gente tem de autoconhecimento, através até do feedback das pessoas. Às vezes a gente recebe o feedback como, né, uma facada no peito e vai lá e força, mas não é assim. Se várias pessoas estão me dando um feedback, né, que elas não participam do mesmo grupo, opa, peraí, talvez eu tenha que olhar para a minha atitude. E o processo, já engatando, dando uma deixa aqui, o processo é sempre olhar as tuas atitudes para que você perceba as tuas emoções, para que a gente vá mais fundo na mente e aí a gente consegue acessar a parte espiritual também, porque nós precisamos da mente para acessar a busca espiritual através do conhecimento. Eu nunca vou conseguir me autoconhecer fazendo apenas meditação se eu ainda não percebi que as minhas atitudes estão erradas. Primeiro, eu preciso entender a atitude. Se eu quero adentrar na profundeza, eu preciso olhar o externo. É igual o problema dentro de uma casa. A gente identifica que tem uma goteira no teto. Beleza, tem uma goteira no teto externo, né? Então, o que que tá? Vou lá, tampei a goteira ali, não tá mais. Do nada ela começa a gotejar de novo. Opa, não é só aquele buraquinho ali. Tem alguma coisa mais profunda para que eu precise olhar. Então, vou olhar acima do teto. Quem sabe a calha, quem sabe a telha, quem sabe é alguma coisa maior. Por isso que não é só o que eu vejo, o primeiro momento que você cura, né, e eu vou falar assim essa palavra sobre cura,
porque eu gosto muito dessa palavra, porque se não tiver cura, gente, não existe desenvolvimento, não existe melhoria. Então, sim, nós passamos por um processo que eu não gosto de falar essa palavra evolução, nós passamos pelo processo de cura para que a gente melhore, né? Senão eu vou falar, ah, não, vou só melhorar um pouquinho. Pô, tem medo de falar que a pessoa cura? Sim, cura. Então, para que eu entenda essa cura, eu primeiro tenho que olhar as minhas atitudes. Depois, olha os teus as tuas emoções. Na sequência, pensamento, porque isso daqui é um correlacionado com o outro, e num processo final, a parte espiritual. É assim que é a jornada até dentro do yoga, né? Primeiro a gente começa com postura. Aquela pessoa que só faz postura, 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 performance, postura, ela está focada ainda numa parte mais externa. Quem é professor de yoga sabe muito bem disso. A gente faz uma prática, mas o cunho é sempre dentro. O desenvolvimento é sempre interno. É perceber o entorno, é perceber a tua respiração, é perceber como que você está conectado com o teu corpo, se a tua respiração está alinhada com o movimento do corpo. Então, tudo isso é um movimento que você faz para se conectar contigo. E daí em diante não tem como não entender o autoconhecimento, porque só vai, sabe? Só vai. Então, o processo, às vezes, ele é bem desafiador. Não sei se eu comentei aqui agora, mas desde 2013 eu venho fazendo esse processo de autoconhecimento. Desde 2013 que eu coloquei uma data ali, né? Que eu lembro que foi o meu primeiro curso que eu fiz. Mas antes disso, eu lembro de olhar na frente do espelho e não me entender, não perceber, né, não conectar, mas de fato quem sou eu? Porque eu não me conectava com quem eu via fisicamente falando. Quem é a Adriana, além de uma criança na época, uma adolescente que estava crescendo, se desenvolvendo, que em algum momento iria casar, iria ter um trabalho, iria desenvolver uma família, viver um pouco mais e depois morrer. O que que é a vida, afinal? Isso sempre foram perguntas, sabe? Muito profundas que passaram-se tempo, eu ainda continuo pesquisando, estudando sobre, e isso passou a ser realmente meu trabalho, né? E o processo, ele sim é desafiador. Vão existir pessoas que vão colocar você frente a frente para você lidar com os seus desafios, vão surgir movimentos, percepções, medos, sombras que às vezes a gente não está preparado para enxergar. Será que eu realmente sou uma pessoa invejosa? Todo mundo é. Inveja, né? Todo mundo tem. Na verdade, inveja para mim é um sentimento mal resolvido de admiração, só que a pessoa não sabe externalizar essa admiração, então ela sente inveja. Mas para que eu entendesse isso, sim, eu senti inveja. Quem nunca sentiu inveja? Quem nunca sentiu medo? Medo de conversar, medo de expor o que sente. Quantas pessoas, né? Eu vejo até na mentoria, as pessoas têm medo de falar para a mãe que ama elas. Ah, não falo, faz tempo que eu não falo. Poxa, a pessoa que, sabe, te trouxe para o mundo, você tem medo de expor. É mais fácil falar para a amiga que dor que tá tendo com aquela mãe ou com aquele pai, que você não está conseguindo expor o que sente. Então, percebe que é um desafio e é um passo devagar. Ninguém vai aprender autoconhecimento sobre você mesmo do dia para a noite, a não ser que essa seja o teu propósito de vida e você passe a vida inteira investigando sobre você, que é totalmente possível você entrar em samadhi uma vida só. Patanjali já fala sobre isso. Mas a compreensão, né, de nós meros mortais, que temos que trabalhar, pagar nossos boletos, né, pagar a escola do filho, a gente não tem um tempo todo para fazer essa busca interna. Então é um processo. Não tenha pressa para você entender sobre você, mas também não paralise, não fique estagnado, não fique só conectado em ter um shape bonito, em ter uma alimentação boa. Isso aqui, ele é sim um templo onde você tem que cuidar, mas não que você tenha que exaltar isso daqui de uma forma a ouro, entende? Isso daqui é uma parte. Isso daqui, daqui a pouco vai virar adubo, e aí, o que que vai sobrar, afinal?
O que que você vai ter desenvolvido além de saber alimentar ou combinar alimentos? Vai muito além disso, percebe? E esse processo, ele realmente é muito mais um processo de descascar do que acrescentar. Eu não estou aqui para acrescentar mais conhecimento, mas sim para a gente remover as cascas, né? O que a gente chama de véu de Maia, que é a ilusão. Essa ilusão que está dentro da nossa vida. E por diversas vezes você vai ter que enfrentar pessoas, vão surgir algum desconforto para você entender. Às vezes vão ter que perceber a tua personalidade, que não condiz com a realidade da tua verdade. Só que, no entanto, né, para a gente chegar aqui no final, o autoconhecimento, pessoal, é uma jornada que quando você dá um primeiro passo, você pode até dar uma pausa, mas você nunca para. Porque o processo de todas as 8 bilhões de vidas que existem neste planeta é buscar a si mesmo e buscar essa conexão com o divino, que é tudo uma coisa só. Então, o autoconhecimento realmente é uma jornada que te leva ao crescimento pessoal. E aí eu te pergunto, que outra atitude que você tem que vai te elevar a esse crescimento contínuo? Só vai, não estagna e não desce. É o autoconhecimento. Então é ali que hoje eu posso falar para você que depois desses anos todos me entendendo, eu estou vivendo a vida que eu sempre quis viver. Claro que eu tenho desafios. Quem não tem? Não existe uma pessoa no teu Instagram que não tenha desafios. Agora, a percepção é como que eu lido com esses desafios. Hoje, eu sei lidar bem com os meus desafios. Hoje eu percebo, opa, Adriana, peraí, você está entrando aí numa ansiedade. Por que que vem essa ansiedade? Da onde que está surgindo? Qual que é o gatilho? É isso, o processo primeiro, primordial, é esse. É perceber que através de uma atitude, de uma ação, de uma reação, eu tenho emoções, eu tenho pensamentos que me colocam para baixo. Esse é o primeiro ponto, se você quer entender sobre você. E depois, também é o processo de autoaceitação. Quando a gente busca, né, essa jornada de se autoconhecer, falo por mim, tá? E falo pelas pessoas que eu já dei a mentoria, que já conversei sobre. Existe uma aceitação sobre você muito grande. Então, hoje eu não me incomodo mais se tem alguma coisa que não está perfeita em mim, porque eu sou imperfeita. Eu já entendi que eu sou perfeita. O mundo é imperfeito. O mundo é perfeito? Não é. O mundo não é perfeito. Tem catástrofe natural, imperfeição. Ou tem gente que chama isso até de perfeição. Tragédias naturais que machucam pessoas. Isso é perfeito? Não sei. Depende do que você julga como. Se existe um mundo imperfeito, não cabe uma pessoa perfeita aqui dentro. Não bate, não entra. Ou seja, essa pessoa sempre ela vai se sentir deslocada. Ela nunca vai se sentir boa o suficiente, porque parece que o meio já não é suficiente para ela. Você tá aqui, você escolheu estar aqui. Então, a autoaceitação, aceitar que você escolheu esse corpo. Cada pontinho que eu tenho no meu corpo, cada detalhe que eu tenho no meu corpo foi escolhido por mim. Então, como que eu posso como que eu posso julgar a mim mesma e não me aceitar se eu me coloquei nesse padrão? Se eu me coloquei nessa situação de vida? Eu tô aqui não é por causa dos outros, não é o governo, não são os meus pais, não é o meio, não é o meu chefe, sou eu que estou aqui vivendo essa vida. E aí eu te pergunto, como que você está vivendo? Tá feliz? Tá triste? E a gente tem que buscar viver sempre de uma forma muito autêntica e muito significativa. Ou seja, viver a tua verdade. É só isso. Viver a verdade o tempo todo, não é utopia. Isso é o caminho. Para quem estuda Vedanta, a gente fala sobre isso. Que outras visões até falam, é utopia trazer o equilíbrio. Será que é? Será que é? Outras pessoas falam, esses grandes mestres sempre sofreram, cadê o equilíbrio? Era o caminho dele. Só que ele tinha a autoaceitação sobre isso. Então não era uma dor, não era algo que machucava os valores dele. Veio para isso. A gente só tem que entender muito mais profundo sobre nós mesmos. Então, se fez sentido para você,
curta esse vídeo, compartilha esse vídeo e começa a seguir o nosso canal que vem muita coisa bem diferente aí para vocês entenderem sobre nós mesmos, tá bom? Eu fico por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.